galera tá chegando, a gente vai dar 5 minutinhos. Já tem algum curioso querendo participar aqui? Eu acho que pela ordem dos fatores é o Fabiano Xavier. Daqui a pouco eu te chamo, Fabiano. Vamos esperar o pessoal chegar primeiro? Aí eu peço para você solicitar participação, tá? A gente só vai recebendo o pessoal aqui aos pouquinhos. Vamos ter público aí hoje, né, gente? Vamos convidar o pessoal para entrar. A live é bem legal hoje. A gente vai falar sobre alguns assuntos bem interessantes. Deixa eu botar aqui na minha tela para eu não me perder, né? Que senão a gente se perde. E aí já viu, né? Vamos chegando, vamos chegando. Só um minutinho. Fabiano, já te chamo, tá? Só mais um segundo. A gente tem hoje 3 convidados: o Fabiano Xavier, a Bianca Pontes e o Vitor Araújo. Sabrina, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Espero que você goste. Se quiser convidar amigos, pode convidar. Rodrigo Rivelino, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. A gente está começando. Hoje o assunto é sério, mas ao mesmo tempo importante, né? Então a gente vai aos pouquinhos iniciando as nossas atividades. Eu estou aqui tentando seguir com a ordem dos fatores. Bruno, ator, seja bem-vindo. Hoje a gente está falando de assuntos bem importantes, bem essenciais, e a gente conta com a presença de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, porque aqui a tecnologia não é uma live da Ivete Sangalo, não é uma live do Zeca Pagodinho, não é uma live do Alok, né? É uma humilde live que a gente está fazendo para discutir alguns temas importantes. A gente já tem se encontrado desde a semana retrasada e hoje a gente está com um fundo musical da Mercedes Sosa, né? Muito legal. Já vou te chamar, Fabiano. Tenha paciência um pouquinho. A gente está esperando o pessoal chegar para a gente poder começar a conversar, né? Hoje a OST tem buscado nesses últimos tempos inovar um pouco, junto com esse processo todo que a gente está vivendo aí, né? Isolamento social, pandemia acontecendo, enfim, um cenário bem específico que nos fez, de maneira consciente, fecharmos a escola temporariamente e a gente está trabalhando num sistema de home office, nós, toda a equipe, e as aulas estão acontecendo normalmente, também pelo sistema virtual. E aí, de certa forma, isso nos abriu para uma reflexão muito importante e a gente agora está querendo dividir hoje essa reflexão com vocês, porque nós continuamos apostando na educação, amigos, na educação com o teatro como uma grande ferramenta para poder colaborar com os indivíduos, né? Para promover nesses indivíduos alguma coisa que seja melhora na comunicação, a desinibição e até mesmo aquilo que muitos buscam, que é a formação como ator no mercado de trabalho, né? E essas bases educacionais, elas precisam ser muito bem estabelecidas para que a gente possa desenvolver um trabalho de qualidade. Isso sempre foi uma preocupação minha, que eu tentei produzir nos meus trabalhos dentro da UST, nesses 20 anos de existência, né? E a equipe, ela sofre periodicamente algumas transformações, né? Entram pessoas, saem pessoas, e no final das contas o nosso grande objetivo sempre foi aperfeiçoar nosso trabalho para, por intermédio da ferramenta do teatro, também educar e não somente formar para subir nos palcos, né? Educar as pessoas, colaborar nesse processo de educação das pessoas, de melhora da sua vida, seu bem-estar, enfim. E essas bases educacionais, elas são tratadas, né, a partir de estudos sobre educação e seus impactos na formação do indivíduo, né? Um dos nossos pontos de referência, a gente tem várias referências bibliográficas que nos auxiliam na construção dessas análises do campo da educação para a formatação da nossa metodologia de trabalho. E um dos livros que a gente discute muito, assim, eu tenho dividido mais agora um pouquinho com os professores essa preocupação, é um livro que se chama Educação, Tesouro a Descobrir. Foi feito pela Unesco, né, através de um cara chamado Jacques Delors. Né? Tem um cara perguntando qual é o site, não é no site. Deixa eu perturbar ele aqui rapidinho, gente. É um amigo. Pronto, voltei. Fabiano, já vou te chamar, tá? Vamos lá. Então a gente estava falando do livro Educação, Tesouro a Descobrir, que na verdade foi um relatório que foi produzido para a Unesco,
a partir de uma preocupação bem específica, né? Ele discute, ele fala sobre os grandes quatro pilares da educação para o século XXI. E ele é uma das nossas grandes bases de reflexão dentro da escola, muito pessoal minha, agora a gente vai começar a dividir com a equipe, para que a gente possa trazer à tona essa reflexão, né, de como a gente pode, por intermédio do teatro, também colaborar nesse processo de educação das pessoas, tanto no campo da formação como ator, como da pessoa original para a sua vida, né? E a gente está trazendo aqui hoje três grandes colaboradores que estão se juntando a gente nessa jornada, que é o Fabiano Xavier, a Bianca Pontes e o Vitor Araújo, cada um com uma característica, cada um vindo de um mundo diferente do outro, numa relação diferente com o próprio fazer teatral, e a gente vai falar um pouco de educação e de fazer teatral nessa live. Eu estou puxando agora para entrar aqui na página, deixa eu tirar a Mercedes Sosa aqui do ar, que ela é maravilhosa, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui, gente, porque a tecnologia aqui não é live da... Aqui, pronto. Não é live da Ivete Sangalo, né? Pronto. Vamos lá, estou chamando agora o Fabiano Xavier. Fabiano Xavier. Aguardando o Fabiano Xavier. Agora é com você, Fabiano. Entrando na sala. Ah, então não tem como, meu amigo. Infelizmente não tem Instagram, ele não vai ter como entrar. Fabiano chegando aí na parada. Olá, Olá, Fabiano. boa Boa noite, noite. tudo bem? Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. É, Friozinho aqui, mas bem. E aí o negócio vibrando bastante o teu celular aí. ah, meu amigo, chega essa hora, todo mundo me procura para perguntar sobre a live, né? É Aí não dá para ficar respondendo sexta-feira. tudo, porque ou a gente responde ou a gente atende você aí, a galera que está entrando na página. Aí não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o pessoal vai Claro. seguir, né? Tá o João da Foco Fitness aí no ar, o Bruno, ator, É, eu vi, também ó, tá. já entrou alguns amigos meus também, meu primo, que eu não vejo há um É, tempão, psicólogo, é o William Xavier, amigo é. ator agora o Bruno de Aragão, Aham. também entrou Tem também agora. lá de Recife, o Wilton, seja bem-vindo na página, o Léo Santana, o Eduardo Paizan, Luan Miguel, William Xavier é o seu primo, né? É. Daniele, temos também aqui a Juste, a Adri. Gente, é beça. A galera entra, sai, é uma loucura, né? Mas a gente vai se familiarizando com o Opa, pessoal. Giba, seja bem-vindo, fica aí com a gente. Giba também é aqui de Caxias do Sul. É, né? Vamos começar nosso bate-papo, então? Bora! Bom, a gente está aqui, Fabiano, estava falando sobre essa questão de um relatório que foi produzido para a Unesco, no que diz respeito a tratar como funciona esse procedimento da educação e quais são essas bases que precisam ser consolidadas nesse século XXI, né? De forma que, Uhum. de alguma maneira, as pessoas possam ser atendidas nessas necessidades essenciais e partirem para suas vidas individuais de maneira eficiente. Mas antes de a gente entrar diretamente no assunto, eu queria conversar com você primeiro. Seu nome é Fabiano Claro. Xavier. Qual a sua idade, por favor, meu querido? Pode dizer ou não pode dizer? 42, 42, Ah, já viu, né? Você é da onde? Você disse que tá... 42. Ah, tá. Ele está com 42 anos. Você está onde agora, nesse momento? Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, frio pra caramba, tá 12 graus. Olha a roupite aqui, ó, filho. É. Aqui fez um Não frio. tava mais acostumado com esse frio, não. Aqui está fazendo um Fazia frio. um ano e pouco que eu não vinha pra cá. Ah, é. Na verdade, você fica daí para cá, de cá para lá, né? Você fica entre Rio de Janeiro e Caxias do Sul. Exato. Você voltou agora por causa dessa questão da pandemia aqui no Rio de Janeiro, né? Exato, faz 2 semanas que eu cheguei aqui. Eu saí daí por conta da pandemia. Estava aí direto desde fevereiro de 2019 que eu voltei para aí. Até eu voltei, eu ia morar aí em Niterói. Eu cheguei a morar um mês aí em Niterói. Eu voltei por conta do La Salle Abel, que eu ia dar aula aí no La Salle Abel, porque eu dava aula aqui no La Salle Carmo em Caxias do Sul, na rede La Salle. E Aham. aí acabei voltando para o Rio e fiquei aí direto, estava direto até 2 semanas atrás, quando começou a história da pandemia. E aí sozinho me deu um pouco de aflição, né? Porque o jeito que está essa situação aí bem complicado.
Aham. Preferi ficar aqui perto da família, da minha mãe. Elas estão em cima ainda. Agora eu já estou até entrando na casa. Comecei a entrar ontem, na verdade. Fiquei 14 dias aqui embaixo, que é um outro espaço onde eu fico, para cuidar, porque a minha mãe já é idosa também, hipertensa, diabética, do grupo de risco, né? Para não ter Aham. problema nenhum. Mas graças a Deus está tudo ok. Ah, maravilha, querido. Então, que bom que você está aí junto com a sua família, né? Curtindo esse tempinho aí. A gente está aqui na torcida para isso tudo passar e a gente poder voltar à nossa vida normal. Mariana! Mariana está na sala aí. Gente, quanta saudade, Mari. Meu Deus do céu, vamos trocar ideia, vamos falar. Não se vê, né? Porque infelizmente a gente ainda não pode. Mas vamos nos ver por aqui. Bom te ver, Mariana, uma grande atriz, formada pela UFT, batalhadora, né? Espero que esteja tudo bem com você. E aí, Fabiano, o que que acontece? A gente aqui também parou, né? Precisou parar temporariamente. Ó, congelou. Congelou para mim, congelou para você. Quem congelou? Quem congelou? Miguel Denim tá na página. Miguel, Miguel, direta. Você tá. Não, voltou, voltou. Miguel, você tá onde? Você tá em Paris ou você tá em Niterói, amigo? Porque é muito legal ver você aqui na página com a gente. Será que sou eu que tô congelado ou será que é o Fabiano? Diz aí pra mim, gente, sou eu que tô congelado ou é o Fabiano? Oi, tô aqui, voltou! E você pra mim, Miguel Denim, lá de Paris ou de Niterói, Miguel? Você tá por onde, Miguel? Vou acenar aqui. Grande Miguel, prazer em ter você aqui na página. A gente está aqui buscando discutir questões de educação e na página hoje a gente tem o Fabiano Xavier nesse momento, daqui a pouco a Bianca Pontes e depois o Vitor Araújo, dose tripla. E nessa dose tripla a gente vai discutir um pouco desse universo da educação baseado no que a gente desenvolve dentro da OST. Nosso objetivo nem é falar da OST mais diretamente, não, mas é trazer um pouco uma reflexão que acontece conosco, tem acontecido muito conosco atualmente lá na escola, e a gente gostaria de compartilhar com os amigos. Então, se vocês quiserem colocar perguntas, Tainá Cursino, seja bem-vinda. Coloquem perguntas aí que a gente vai ter o maior prazer de responder. Vamos começar. Então, a gente está aqui com o Fabiano Xavier, que está diretamente de Caxias do Sul, num frio de 12 graus. Aqui está mais ou menos uns 20. Caindo até 6 graus. Aqui está mais ou menos uns 23 e a gente já está com frio. Imagina aí, né? Que loucura. O Fabiano deu uma fugida do Rio por conta da questão da pandemia, foi se juntar à família. Espero que todos estejam bem aí. A gente está na luta aqui no Rio de Janeiro também. Vamos ver se as coisas melhoram nesses próximos dias, né? A gente merece, desde que todos tenham consciência de que não é o momento de sair de casa, né? Essa semana aqui. Eduardo, um ex-aluno. Os meus ex-alunos entrando. Ó, que maravilha! Está convidando gente, maravilha. Vamos começar. O nosso texto inicial fala assim, Fabiano, a OST tem buscado inovar junto com todo esse processo atual que a gente está vivendo e continua apostando na educação com o teatro como uma grande ferramenta que pode colaborar com os indivíduos de forma a promover itens como melhora na comunicação, desinibição e formação para a profissão do ator. Uma de suas bases educacionais é tratada a partir de estudos sobre educação e seus impactos na formação do indivíduo, principalmente os impactos gerados na formação dos indivíduos. Das nossas grandes referências, como a gente falou no início, é o livro Educação, Tesoura de Suprir, que na verdade é um relatório que foi produzido para a Unesco por um cara chamado Jacques Delors, que faz uma abordagem sobre os grandes 4 pilares da educação para o século XXI. Diz um texto, logo no iníciozinho, não, no iniciozinho, na página 89, a gente foi lá na página 89 e a gente descobriu um texto assim que eu até mandei para você para te ajudar, né? A educação cabe fornecer de algum modo os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e ao mesmo tempo a bússola que permite navegar através dele, através desse mundo. O que que você teria para dizer para a gente a respeito disso? Como é que você relaciona isso a uma prática pedagógica eficiente nos tempos atuais e, ao mesmo tempo, a ser desenvolvida junto a um aluno de teatro, por exemplo? Então, só continuando a me apresentar para eu chegar rapidinho na resposta também, porque eu vi que tem gente aí que entrou que não me conhece. Por favor. A minha formação é em artes cênicas, eu sou formado pela Unirio, eu sou bacharel em interpretação teatral.
Eu tenho também formação na Escola Nacional de Circo e vários outros cursos livres, como o curso de Clown, por exemplo, com a Ana Vull, que é uma ex-integrante dos Doutores da Alegria. E aí eu fazia aqui em Caxias do Sul, a outra vez que eu morei aqui, parte do grupo Médicos do Sorriso. E também, durante a minha formação, eu fiz vários outros cursos livres, tanto de circo quanto de teatro, e para acrescentar na minha formação. Por que que eu fiz essa introdução me apresentando? Aí, voltando à questão. Essa questão desse novo olhar sobre educação, eu tive um contato maior como professor quando eu dei aula também aqui em Caxias, na rede La Salle, no La Salle Carmo, aqui de Caxias do Sul, onde a gente vê mais mais profundamente esses 4 pilares, né? Do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. São os 4 pilares que ele cita no livro que você falou. Aí eu fui dando conta da importância, numa escola normal como a Rede La Salle, eu falo normal, entre aspas, de base curricular normal, que é diferente de uma escola de teatro, que é diferente de uma Martins Pena, que é diferente de uma Unirio, que é diferente da própria proposta da UST. Né? Eles têm o currículo normal, português, matemática e tal, e a gente é só voltado para o teatro, exatamente. E aos poucos eu fui vendo que o que era discutido nisso, nessa forma de educação, na verdade, a gente já faz naturalmente no teatro. O que é proposto com esse novo olhar da educação, do professor ser mais ágil em sala de aula, de ele ir mais a fundo e conhecer realmente o aluno e estar presente no hoje, em qual contexto aquele aluno vive, qual é a forma de inteligência daquele aluno, que existe diferentes tipos de inteligência, sinestésica, auditiva, visual. Eu conhecer aquele aluno para eu conseguir chegar nele melhor. A gente já faz isso no teatro porque a profissão exige isso. Para você, eu sou bacharel em interpretação teatral, eu sou ator. Tem outras opções dentro da formação. Você pode ser diretor, você pode ser figurinista, pode ser cenógrafo, pode ser teórico em teatro. Tem esses 5 campos que você pode escolher. Eu sou ator. Aí, você, para ser ator, você já tem que ter isso, você busca isso, se conhecer, se reinventar, que é o aprender a conhecer, aprender a ser. O aprender a ser. Você está sempre numa busca do autoconhecimento. E você precisa, como na própria definição do aprender a ser descrita no livro, fala ali, a importância de desenvolver a sensibilidade, o sentido ético e estético da pessoa. A gente, como artista, a gente já tem essa busca, a gente faz isso. Então, de uma certa forma, é muito mais fácil a gente conseguir aplicar e entender o que esse novo olhar sobre a educação quer dizer, porque a gente faz os nossos exercícios, a gente tem muita prática. Por exemplo, os exercícios de improvisação já te levam a esse caminho de uma maior facilidade de você se abrir mais às coisas, ao agora, porque você tem que estar atento, você tem que ter criatividade para desenvolver aquele assunto naquele momento exato para você conseguir fazer uma improvisação. Então, o tipo de exercício que a gente já faz no teatro já vai por esse caminho desse novo olhar de educação. Então, a gente está sempre se reinventando. Agora, nesse exato momento, essa situação da pandemia, o que a gente está passando, a gente está criando novas formas de dar aula também, usando o que a gente tinha e unindo a nova tecnologia que a gente já tem. Aí a gente está se apropriando disso cada vez mais para conseguir e está aplicando isso, está fazendo o que fala da educação na prática. A gente está se reinventando para continuar e manter vivo e passar esse aprendizado para o aluno. E eu falei toda a formação e os cursos, justamente por isso que a gente fica buscando isso.
Termina um Vale. pouco o teu raciocínio aí rapidinho. Ali na citação colocada, ele fala duas questões que são muito fortes, né? Que ele apresenta um mundo complexo e constantemente agitado. E, ao mesmo tempo, ele fala de uma bússola que permite uma navegação. Então, assim, a gente tem um cenário de um mundo complexo e agitado. Dentro desse cenário, a gente tem uma bússola que vai permitir navegar. Então, se a gente for pensar na nossa realidade do teatro, como você já está colocando, configurando, a gente pode dizer que esse cara, né, esse menino, essa menina que estão vindo do mundo complexo e constantemente agitado, sejam eles com que idade tiverem, eles vão adentrar um espaço, um lugar, seja ele qual for também, um espaço de educação, no caso aí, que é o que nos interessa, e nesse lugar eles vão estar diante de uma bússola que vai permitir com que eles naveguem, né? É interessante até que ele use essa linguagem que se assemelha muito à linguagem da própria internet, né? Que é a coisa da navegação. Então ele traz para o ambiente educacional já por uma linguagem específica a ideia de esse cara navegar. Ao navegar, esse mar pode ser agitado, turbulento, ele pode trazer com ele uma mala repleta de questões já trabalhadas, conhecimentos já adquiridos, e isso vai chocar, vai confrontar com esse novo que ele vai encontrar nesse ambiente, né? Porque ele traz uma bagagem de conhecimento, mas a gente deduz muitas vezes que o teatro, por exemplo, ou ele já passou por algum momento, fez na escola, tem casos de pessoas que fizeram na igreja, coisa e tal, ou às vezes nunca fez. E aí, a primeira sensibilidade de tratar com essa diferença, né? O que eu trago e o que eu encontro que eu ainda relativamente não sei, e esse confronto inicial, ou seja, quando ele chega dentro do espaço da educação, essa complexidade e essa agitação continua, porque tem a Uhum. personalidade dele, tem esse novo, né? E essa bússola que, ao meu ver, aí é a representação do próprio professor, que é o cara que vai o orientador, né? Eu acho que esse termo orientador, mediador, é mais conveniente do que professor, né? E aí eu queria que, assim, a gente tem um quadro de uma juventude, por exemplo, na atualidade, muito diferente da tua época, quando você se formou, da minha época. Como é que é usar desses recursos com essas diferenças de cabeça, né? Onde o navegar é pleno. Eu vejo assim, a gente vivencia isso, né? O celular frequentemente dentro da sala de aula, essa dificuldade de soltar desse objeto para poder prestar atenção numa aula, né? Então, como é que é usar o recurso, como você está falando agora, para tentar aproximar, mas ao mesmo tempo não abrir mão de apresentar um livro, de apresentar uma teoria? Fala um pouco desse universo para mim, dessa complexidade do mundo, essa agitação do mundo, e você como uma bússola. Como é que é isso para você? Porque não é fácil, né? Você disse aí que o teatro a gente aprende no teatro, porque o teatro já traz isso consigo, mas esse cara não sabe, ele vai aprender a saber isso, né? E um dos pilares é aprender a saber, né? Sim, não, é buscar, a questão do buscar. O que ele fala nessa questão aqui da educação, ele lança para a educação em geral, não só a educação em relação à formação teatral, a formação artística, a formação em ser um ator. A gente está trazendo essa questão da educação em geral, de uma escola normal, para dentro de uma escola de teatro. E aí, essa similaridade. E eu acredito que no teatro a gente tem uma facilidade maior de alcançar esse ensino com mais facilidade, porque o próprio teatro já lhe proporciona isso. O Através próprio dos jogo tem jogos teatrais, a gente é muito obrigado à prática. A gente não fica tão. Tem muita teoria também, mas mesmo a teoria você aprende fazendo. Você já faz uma improvisação, você já começa a mexer o corpo, a trabalhar o corpo. Você tem que ter o autoconhecimento da voz, tem que ter o autoconhecimento, enfim, de todo o teu corpo, para você poder, que é o teu instrumento de trabalho, para você poder chegar à construção do personagem, para você poder chegar na construção da cena. Então, como é muito prático, quando a pessoa chega, uma pessoa,
o meu curso, a minha relação com a UST, que era uma das perguntas iniciais lá. Eu entrei na UST em 2010, que eu fui dirigir o espetáculo E o que é o Amor. A minha turma era uma turma específica para desinibição. O povo não queria ser artista. Os meus alunos, a maioria, procurou para conseguir se desinibir na apresentação de trabalho de faculdade, na apresentação de se colocar no seu trabalho, nas empresas que trabalhavam, enfim, para desinibição. Então, eles vieram não para ser artista, mas os exercícios utilizados no teatro fizeram com que eles conseguissem se colocar diante de uma câmera, diante de uma plateia, diante de um auditório, para apresentar um trabalho final de mestrado, de doutorado, diante de uma banca. O teatro, a utilidade, as ferramentas que ele te oferece são muito amplas. E essa forma que está sendo levado para a educação em geral agora, agora não, já tem alguns anos, enfim. Até no livro ele fala também da questão do Paulo Freire, que, como que é? Uma dos procedimentos didáticos desenvolver a pedagogia da pergunta. Cara, o ator, a gente faz isso o tempo todo. A gente está sempre se questionando para conseguir chegar naquele lugar. A gente é inquisitor por natureza. O artista está sempre inquieto, a gente está sempre procurando, buscando saber, aprender coisas novas para poder dar e criar uma vida nova. A gente é obrigado a ter esse tipo de criatividade, obrigado. Para mim, pelo menos como ator, é um prazer, né? Quando eu vou começar algum texto novo, um personagem novo, ai que legal, aí o que tem? O que tem que fazer? Como que eu chego lá? E isso na educação, essas perguntas, é eu lançar isso para o aluno, fazer com que ele fique se questionando o tempo todo também, perguntando de onde vem isso, de onde vem aquilo, por que é assim, por que é assado? Transferir para ele a responsabilidade e participação para que ele seja um agente ativo e ele é uma troca. Eu aprendo com ele. Eu lembro aqui no Carmo, eu tinha um aluno de 10 anos, o Cauã Rodrigues. Cara, eu aprendi tanto. Eu estava com 38, 39 dando aula ali no Carmo. Eu já fazia teatro há quase 20 anos. Há 20 anos. Eu aprendi com aquele garoto de 10 anos, na espontaneidade dele, cara, surreal, assim, é uma troca. Eu via a potencialidade dele, a energia dele, eu aprendia com ele e eu ajudava ele mostrando o caminho, dando essas ferramentas para que ele chegasse em algum lugar de uma forma... É como polir um carro, deixar só... Cara, você tem isso, aproveita isso. Só vai direcionando. É bem mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente põe uma coisa como se fosse lá fora, muito longe, distante. Como a maioria das pessoas vê em Deus. Nossa, olha... Foi forte e profundo. Fabiano, olha, eu quero agradecer profundamente a tua participação. É que a gente tem mais dois pela frente, a Bianca e o Vitor, né? Mas você conseguiu abrir a live de uma maneira muito interessante, porque despertou na gente essa reflexão de que, para nós que estamos na linha de frente da educação também com o teatro, o nosso comprometimento de saber que o outro traz consigo uma bagagem, que nós vamos ter que refletir a partir dessa bagagem do outro, vamos também ter que ter a inteligência de fundir esses conhecimentos, o nosso e o dele, e o de todos os outros que vão estar com a gente no ambiente de sala de ensaio, e daí montar um grande caldeirão onde a gente nem sabe o que pode dar. E a partir das ferramentas que o teatro oferece, a gente poder conduzir aprendizados no campo do saber, do conhecer, do estar junto com o outro, do conviver de uma maneira muito eficiente, né? Então, isso pautado para o ator, vai fazer com que esse ator chegue a um mercado de trabalho com muito mais valor vocacional do que apenas o talento, né? Que muita gente está correndo atrás de talento, mas se não tiver uma vocação, né? Se não tiver realmente esse lado
minimamente trabalhado, é lógico que ele vai conseguir abrir caminhos para ele, mas ele, de acordo com que o próprio fazer teatral vem sendo estimulado na contemporaneidade, se ele não traz esses pilares consigo, ele pode passar por poucas e boas na trajetória dele. Então, obrigado muito pela sua reflexão, porque ela foi essencial para abrir a nossa conversa hoje. A Bianca agora vai vir falando desses pilares mais especificamente, né? A gente vai trocar dois com ela e depois vai trocar dois com o Vitor. E as pessoas que quiserem conhecer melhor o Fabiano, saber quem é ele, é só procurar. Você tem Instagram, Fabiano? Claro que você Tenho está. Fabiano Daniel Xavier, só seguir lá. Fabiano Daniel Xavier. Isso. E daqui a Isso. pouco ele vai estar com a carinha dele lá no nosso site da UFT, né? www.ofsocialdeteatro.com, porque agora o Fabiano é o mais novo colaborador, está voltando, né, Fabiano? Mais Voltando depois de 10 anos. Se Deus quiser, você em breve vai ter que estar de volta ao Rio de Janeiro para trabalhar É o que eu presencialmente. mais espero. Eu estou rezando muito. Isso vai passar. Isso passará também. Isso também passará. Acabamos de receber aqui na página, na sala, a Verinha Montesano, que foi sua aluna. Olha ela ali, ó. Sim, há 10 anos atrás. Ela foi uma que continuou como atriz, né? Fazendo vídeo aí com parafernália, vídeos maravilhosos. Verinha, ó. Te amo, saudade, meu amor. André Tanaibre, Que seja linda. bem-vindo. Fabiano, vou tirar você agora e vou pedir para Tá. a Bianca Pontes entrar na participação. Um beijo. Fica por aí, Vitor, viu? obrigado. Estou muito feliz com esse retorno ao OST. Vamos para frente. Bianca Pontes, cadê você? Bianca Pontes. Bianca, oi, você está aqui, Bianca, agora é com você. Vou entrar contigo. Estou entrando com a Bianca agora, gente. Bianca está chegando aí. Fabiano, excelente, diz Verinha Montesano. Verinha, eu espero que esteja tudo bem por aí, viu, meu amor? Você merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, todos vocês, mas a Verinha é uma pessoa, ó, que pulsa no nosso coração, porque ela sempre foi muito legal e continua sendo. Como o Fabiano falou, ela está aí na estrada do teatro como ninguém, fazendo vídeos para o Parafernália, enfim, foi para lá, foi para a área do humor, que é a tua cara, né, Verinha? Obrigado pela sua presença, Denise Costa que entrou, e agora estou aqui na frente com Bianca Pontes, mais uma aquisição da UFT, né? Mais uma colaboradora que está chegando aí, trabalhando no nosso núcleo de teatro para infância e juventude. Tem coisas ótimas para depois passar para você. Hoje eu conversei com uma super psicóloga. A gente está buscando recursos para entender essas crianças nesse período tão delicado, né, de pandemia, todas em casa enlouquecidas. Eu vejo meu sobrinho como exemplo, que está aí a 1.000 por hora, né? Então a gente está tentando não somente entender a criança como um todo, mas a criança também nesse período específico da nossa história, né? Ela dentro de casa sem poder conduzir-se pelo mundo porque está tudo proibido, né? Por enquanto é o melhor a se fazer. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada. Tá dando para ouvir mais ou menos? Eu inventei um negócio de segurar o celular que eu não sei se pode estar abafando o som. Não, tá bem, tá bonita, ó, maquiada. Meu Deus do céu. Seja muito bem-vinda. Bianca, para a gente abrir a conversa com você, a gente queria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação, da sua trajetória e também da sua relação com a ST, porque para nós sempre foi muito importante conjugar relações com quem já teve passagem conosco também. Eu acho que isso está um pouco interligado até mesmo a essa educação do século XXI, né? As raízes, as origens, as conexões, né? Enfim. E você já foi nossa aluna lá atrás, depois seguiu uma trajetória super bonita. Fala pra gente um pouquinho de tudo isso, por favor. Então, né? Eu sou formada professora, né, da educação infantil e eu me formei no IEPIC, no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho. Mas como eu sou do teatro desde pequenininha, eu escolhi isso para seguir na minha vida, em paralelo ao educar, né, sendo professora do fundamental, eu busquei a OST, como sempre gostei, eu falei assim, não, tem que tomar um rumo. Se é isso que eu quero, eu tenho que procurar um curso, eu tenho que procurar alguma coisa para me dar um norte da minha vida. E eu achei uma propaganda muito tempo atrás, a OST era Icaraí ainda. Eu achei uma propaganda no jornal.
Eu falei assim, olha, um curso de formação de atores em Niterói, que maravilha. Eu sempre tive preguiça de atravessar a ponte. Eu falei assim, é minha chance. Aí eu conheci a OST, me formei atriz na OST. E depois fui buscar a licenciatura em, em teatro na Estácio de Sá, né? Aham. Sim, Dardana tá ali falando. É, Dardana isso foi. eu tô notando aqui. A Dardana está falando que você fez teatro desde pequenininha, que foi aluna dela. Dardana, seja muito bem-vinda, amor. Ó, tudo de bom aí para vocês também, tá? A gente está junto nessa luta com o teatro, é uma loucura, né, amiga? Hoje saiu até um resultado de um edital lá do Rio de Janeiro, uma galera de Niterói foi contemplada, amém, graças a Deus. Vida que segue, mas continua aí, continua aí. Obrigada, Dardana, ela que deu esse pontapé inicial. Foi minha primeira, literalmente, primeira professora dentro do colégio. Aí eu busquei a licenciatura, eu sou formada, eu sou licenciada, né, em teatro. Que isso, porque eu acho que eu era um foco tão grande na minha trajetória trabalhar com o teatro que eu acho que para mim não ficou suficiente ser só atriz. Eu busquei um caminho onde eu pudesse ensinar também, né? E voltando na minha trajetória de como aluna do OST, eu fiz a formação de atores. Ainda são 3 módulos ou passou para 4, Geraldo? Então, teatro agora. São 4. Na minha época eram 3 módulos, né? Eu fui abusada, fiz um a mais, mas os 2 primeiros eu fiz com a Mauri, fui aluna da Mauri. O terceiro eu fiz com a Érica. E o módulo a mais que eu fui abusada, eu fiz com o Alessio, Alessio Abidon, que hoje não é mais professor, né, da UFT, mas guardo um carinho muito grande por ele e por todos os professores que passaram na minha vida. Eu tive o prazer também, né, de ser convidada por você, Geraldo, na época que eu era aluna, de participar do Niterói em Cena, né, que a gente participou. Foi a primeira vez que eu participei de um festival e a gente foi indicado em um monte de categoria e tivemos o prazer de sermos premiados na categoria infantil, né, contando Romeu e Julieta. Isso. Para mim foi um prazer. Você indicado melhor direção, Érica indicada melhor atriz. Tive o prazer de contracenar com a Érica. Então, foi uma experiência muito incrível para mim. Enquanto aluna ainda, né? Eu estava buscando o meu caminho. Então, foi uma experiência única. E dentro ainda, eu me formei, me afastei um pouquinho, mas acho que foi 2017 ou 2018 que a gente fez de novo com muito barulho por quase nada, que a gente ficou em temporada lá no Teatro Popular, né, com a direção da Érica, a direção de movimento do Reinaldo, que também fez com que a gente continuasse mantendo esse contato, que me fez contracenar e trabalhar com colegas que eram da minha época de formação, da época de Caraí, e me fez conhecer novos colegas que já eram da fase nova da ST, da sede, né, no centro de Niterói. E eu acho que é isso. A minha história com a UST é essa. E eu tive prazer agora de ser convidada para ser professora da UST, que Oh, tá meu experiência, e eu brinco, né? Eu falo com a minha mãe, eu brinco disso, mas que eu acho que é verdade. O bom filho a casa torna. E para mim, Quando a gente decidiu abrir o núcleo de infância e adolescência, que ainda está em gestação, né? Porque por mais que ele esteja acontecendo, é um núcleo muito específico de um cuidado. Oi, Carol Malaquias na sala. É um cuidado muito especial, porque são crianças, são adolescentes, esse processo de crescimento, isso que eu estava discutindo com o Fabiano, né? Essa educação que entra nesses primeiros momentos para sedimentar o que, ao nosso ver lá na UST, é você um pouco, né? Essa construção que foi se desenvolvendo, tendo uma parcela disso de sua responsabilidade e uma parcela disso de responsabilidade totalmente assumida por nós. Logicamente que assim, quando a gente olha para o todo, para o alunado inteiro, a gente sempre percebe aqueles que se destacam nessa busca. E não é que a gente dê mais atenção a eles do que aos outros, a atenção sempre é a mesma. Mas a gente tem um carinho. Vanessa Bencosta entrou.
a gente tem um carinho especial por esses, porque a gente percebe que eles, como nós, estão fervorosos no desejo e muitas vezes perdidos sem saber como é que age para a coisa funcionar, né? E a gente tem, sim, você é uma grande referência nesse lugar de construção. Depois, então, que você foi para a licenciatura, passou lá pela Ângela Bittencourt, né? A galera lá das artes cênicas na Estácio de Sá, a galera, alguns professores da Unirio, quer dizer, eu valorizo muito o trabalho que a Estácio desenvolve nesse setor de licenciatura, porque tem uma equipe que mescla uma galera que é da Unirio com uma galera que é do mercado de trabalho, e a gente ali dentro aprende. Eu fiz especialização lá, sei perfeitamente do universo que a Estácio conduz nesse lugar, e eu sou muito orgulhoso de ter conhecido, por exemplo, a Anja Bittencourt. É uma pessoa que eu amo de paixão, uma super amiga. Enfim, vamos entrar agora numa discussão mais específica que tem a ver com o tema da noite de hoje também, né? A questão dos pilares da educação no século XXI, trazido pelo Jacques Delors, a partir de um relatório que ele produziu para a Unesco, né? E nesses pilares a gente tem 4 que são muito importantes para o desenvolvimento de um processo educacional, né? O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Eu queria que você falasse de 2, porque os outros 2 vão ficar para o Vitor, que vem no final, né? Que é o aprender a conhecer e o aprender a fazer. O aprender a conhecer diz assim, indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância. E a gente está agora aí num quadro muito atual, né? Que assim me preocupa, né? A gente tem todo um trabalho de conduzir as pessoas a temporariamente ficarem dentro de casa. Não tem como não falar disso, desculpa. De ficarem dentro de casa para ver se a gente consegue reduzir o quadro de problemas na sociedade, né? Tem aqueles que realmente não têm, precisam sair, mas a galera meio que ainda está ignorando, como se não houvesse amanhã. E eu acho, me permita dizer, gente, que isso há um pedacinho de ignorância nisso aí, sim. E talvez a gente se libertar dessa ignorância não seja uma coisa tão fácil quanto a gente imagina. Então, eu queria que você falasse desse aprender a conhecer, nessa abertura para o conhecimento. Diz aí. Eu acho que a gente pode relacionar de uma forma que, né, botando na situação do aluno, né? O aluno transformado em indivíduo, vamos generalizar assim. O indivíduo tem que buscar a curiosidade, a sua autonomia para aprender, a buscar o conhecimento. Eu acho que você falou dessa questão da ignorância. Eu acho que muito disso parte da falta de interesse em ler, em procurar estudar, em tentar entender o que está se passando, acreditar em coisas que os outros estão falando, né? E por que que, em vez de só escutar o que estão falando, por que não você mesmo sair da sua ignorância, né? Ter interesse em pesquisar, ter interesse em estudar e pesquisar mesmo sobre qualquer tipo de assunto, né? Ter a sua autonomia, ter o seu autoconhecimento, né? Ter as suas opiniões, ter o seu Então, conhecimento. você acha que somente só o fato de a pessoa já ter um interesse em querer dar esse salto já é uma alavanca de abertura mínima para você poder entrar, por exemplo? Sim, com certeza. A gente sempre fala, né, que existe a troca. Então, nesse fato do indivíduo, do aluno, né, voltando para a questão da educação, dele ter o interesse, dele sentir aquela vontade de estar presente, de sentir aquela vontade de aprender, é o que torna a troca mais gostosa. Porque Uhum. o indivíduo, o aluno, está sempre esperando receber. Ele sempre espera receber informação dos outros, ele espera que o conhecimento chegue até ele, em vez dele tomar a iniciativa de procurar, de conhecer, de pesquisar. Às vezes, não só naquela de preciso aprender alguma coisa para fazer uma prova, preciso aprender alguma coisa para responder algo a alguém, mas para buscar o conhecimento dele mesmo, né? Às vezes tem interesse em algum assunto que
só vai trabalhar lá na frente da vida dele, ou um assunto que nunca vai ser trabalhado, ou que dificilmente vai ser trabalhado na vida, mas um assunto que ele tenha um interesse tão grande que ele mesmo procure esse conhecimento. E eu acho que a gente, né, o professor, mas usando o professor mediador, usando dessa forma, né, o fator facilitador nessa situação, é mostrar para essa pessoa por onde ir. Às vezes mostrar um caminho, mostrar o como fazer, talvez, o onde fazer, onde procurar. Eu acho que o aprender a conhecer é de muita importância, porque transforma a troca muito mais gostosa e muito mais bonita. E aí você percebe ali, só dá um beijo na Amanda Spaca, que é a nossa professora lá do Núcleo de Recife, está na nossa sala aí, seja bem-vinda. Daqui a pouco vai ser você, hein, Amanda? Se prepara. Ela disse que está desesperada com a ideia. Às vezes também, Bianca, tem essa coisa de a pessoa chegar, né? O camarada chega lá para começar um processo de ensino-aprendizagem com a gente, por exemplo, ou em qualquer ambiente, ele vai sendo estimulado, porque tem a coisa de gerar o estímulo, né? E atualmente tem sido um grande desafio manter o estímulo, né? Porque nós fomos ausentados temporariamente do presencial, que é o grande fator do teatro, né? A gente tem que estar junto, não somente para poder se tocar por conta dos exercícios, mas de se ver, de se olhar, enfim, a nossa reza do teatro fala disso, né? De a gente estar de mãos dadas com o outro. E isso foi nos tirado. Então a gente está aí vivendo um grande desafio de abrir esse espaço virtual e gerar estímulos constantemente, como se nós fôssemos mágicos tirando coelho de cartola, muitas vezes, né? E a gente tem também uma resposta, algumas vezes, desse alunado que, por não entender, não somente o esforço e o desafio que está sendo para nós, até por estar nesse lugar meio que de uma certa inércia, de desestimulado quanto a um monte de coisa, você gerar esse estímulo é um esforço incomensurável. Você fica aí, você com a criança, a gente estava conversando sobre isso ontem, né? O esforço que está sendo fazer atividades teatrais com crianças de 5, 6 anos de idade, tendo um ambiente virtual, quando o pai tem que vir junto. Né? Então eu fico pensando assim, é legal que quando você consegue gerar o estímulo e abrir minimamente esse canal para o conhecimento, esse camarada descobre que ele relativamente já sabia, né? Ele apenas está encontrando uma referência que diz para ele que aquilo que ele já sabia, de certa forma, existe e tem valor, né? O quanto o conhecimento do passado, a informação que já existe, já registrada, ela vai servir para mostrar para esse cara que, ó, você já sabe, a gente não está trazendo algo que você não saiba. Você apenas não foi estimulado para esse lugar porque você nunca necessitou. E agora a gente está dizendo que pelo teatro, como o Fabiano falou, né, é possível você alcançar, usar esse recurso para te favorecer nessa abertura. Então, foi muito legal essa tua fala, porque ela me conduziu para esse tipo de reflexão. Como é que você acha assim desses desafios todos que estão até estipulados dentro desse relatório? Como é que é manter esse interesse vivo? Bianca Mágica, vamos pensar assim, a Bianca Mágica, ela tem que tirar couro de cartola todo sábado e toda segunda-feira. Como é que é manter esse interesse vivo, gente? Com a minha turma de adolescentes tem sido mais tranquilo, né? Porque dentro, aproveitando até essa parte do aprender a conhecer, eles já conseguem seguir mais nessa linha, eles buscam a pesquisa. Durante a semana eles também vêm e me perguntam coisas. Poxa, pensei em tal coisa. Então, eles já conseguem seguir mais nesse caminho. O maior desafio mesmo tem sido as crianças, né? Como você disse, eu tenho alguns alunos que não escrevem e não leem ainda. Que eles precisam desse auxílio do responsável, né? Ou quem esteja ali no momento que possa ajudar. Eu tento buscar muito da minha experiência também como professora da educação infantil. Eu tento relacionar uma atividade com a outra para que eu possa buscar atividades, não necessariamente eu esteja trabalhando com o teatro, a parte prática, né? Mas a gente consegue trabalhar o que eu estava trabalhando com as crianças, por exemplo, né? A gente escolheu um texto e em cima desse texto a gente vem trabalhando a criação do personagem.
as características do personagem, para eles imaginarem, escolheram um personagem. Aí eles conseguem pensar como esse personagem deve andar, como que esse personagem deve falar, qual será que a roupa que ele usa. E eu tô. E para facilitar, eu falo, não consegue escrever? Vamos lá, vamos tentar fazer sozinho? Vamos fazer um desenho, né? Vamos fazer um desenho, como que você acha que é esse personagem? E quando eu passei a atividade de vídeo, no vídeo eles puderam mostrar como que esse personagem anda, como esse personagem fala. Eu acho que está sendo uma forma que eu encontrei de conseguir conciliar o conteúdo que eu tento passar, né, a atividade que eu tento passar, com uma coisa que eles sejam mais familiarizados, né? Eu tenho uma aluna que ela já vem de uma escola construtivista, onde ela está acostumada ela diz à professora uma resposta ou uma criação de um texto, né, no caso, na minha aula, e a professora escreve. Da forma que a criança falou, ela escreve a resposta. Ela só apenas faz a ação de escrever. Então, eu tenho o auxílio da mãe dela, que está sempre com a gente nas aulas, perto, né? Não assistindo literalmente, mas a mãe acompanha, consegue ajudar a filha fala e ela escreve pela filha. Foi uma forma que a gente encontrou de usar um artifício que a criança já está acostumada, que é o desenho, ou pegar um boneco e usar esse boneco para interpretar esse personagem, ou botar esse boneco para criar vida, que as crianças já estão acostumadas a brincar de boneco, né? Estão acostumadas àquele momento ali na brincadeira, criam um boneco e faz um boneco conversar com o outro. De que forma a gente pode transformar isso, né, essa brincadeira da criança, para o teatro, né? A forma que eles conseguem criar um diálogo. A gente trabalhou também isso, deles criarem um diálogo desse personagem, desse texto com outro personagem, e por aí vai. E aí você interliga, olha só, galera, a live do Instagram, ela tem duração de 1 hora. Se a live cair, quando começar a bater ali o cronômetro, eu vou avisar, a gente sai e volta numa outra live logo na sequência. E volta todo mundo, entendeu? A Vanessa, que acabou de entrar, a minha madrinha, que está lá na Barra da Tijuca, acho que está na Barra, a minha madrinha que entrou, tia Miriam, a Darna disse que está com problema de conexão. Darna, a gente está gravando essas lives. Então, depois você pode acessá-las no nosso canal do YouTube da UST sem problema nenhum. Oi, fale. Um monte de gente Oi. aí da família tá me assistindo, um monte de gente de amigo meu tá me assistindo aí também. Falaram que você produziu um espetáculo no final do ano passado que foi maravilhoso. Estão enchendo a tua bola aí, tem que encher a bola da professora mesmo. Me inscrevi para o teatro de novo. Ah, que maravilha! Seja bem-vinda, amiga. Olha só, você aí, sem querer, já foi conduzindo a tua fala um pouco para o aprender a fazer, que mostra a coragem de executar, de correr risco, de errar mesmo na busca de acertar. Eu acho isso muito legal, porque quando eu convivi com a questão do aprender a fazer, eu ainda estava em processo de formação assim mais plena, enquanto professor, e me entusiasmou muito, porque a minha coordenadora pedagógica na época, eu trabalhava pela Rede Globo lá no Espaço Criança Esperança, e também era um projeto da Unesco, né? A minha coordenadora falava muito dessa questão do autodidatismo unido à formação acadêmica, né? Como você pode formatar, empreender aí um formato de ser educador onde os dois fatores têm valor, né? Então, quando a gente fala de errar mesmo na busca de acertar, e esses exemplos que você foi colocando aí, do que você tem feito nas aulas, o que me reproduziu também muito a ideia de que da junção da família, né? Porque você falou que nessa brincadeira acabou que a mãe, né, ou a avó, seja lá quem for, entra no jogo para colaborar no processo de educação da criança, coisa que a gente sabe que muitas vezes não acontece, né? O pai e a mãe, por responsabilidade do dia a dia, acabam colocando a criança na escola, esperando da escola toda e qualquer ser o pai e a mãe dela temporariamente, para quando ela voltar para casa, o pai e a mãe levar para o shopping, para o cinema, né? E não cumprir a função de acompanhar. E agora eu estou vendo meus irmãos, por exemplo, tento de acompanhar os filhos na internet para fazer aula. Então fala para a gente um pouco dessa loucura, desse aprender a fazer.